Olá, sejam todos bem-vindos. Neste momento vamos iniciar o estudo das dispersões, mas primeiro eu gostaria de apresentar a todos os termos que serão utilizados nesse capítulo. E para isso eu vou pegar um exemplo simples de uma mistura de água com açúcar. A água é a substância que vai dissolver o açúcar e ela é chamada de dispersante. O açúcar, que por sua vez vai ser dissolvido na água, chama-se disperso. E a mistura de água com açúcar, partindo-se do pressuposto que todo o açúcar adicionado se dissolveu na água, a mistura é chamada de dispersão. Então, é importante que inicialmente vocês saibam o que significa dispersante, disperso e dispersão. O dispersante normalmente é o líquido que vai dissolver o disperso. Na grande maioria das vezes é a água, o dispersante, o mais utilizado. Depois, o componente que vai ser dissolvido na água, que é o dispersante, é o disperso, que é o açúcar. E a mistura do disperso com o dispersante vai originar a chamada dispersão. Neste momento, então, antes de mais nada, vamos agora estudar a classificação das dispersões. Eu vou completar uma tabela e ao completar essa tabela, nós teremos a diferença entre os tipos de dispersões. Acompanhe, por favor. Muito bem. Primeiro, a chamada a solução verdadeira. O disperso, que constitui a solução verdadeira, pode ser constituído por átomos, íons ou moléculas que vão se dissolver no dispersante, que na maioria das vezes é água. O diâmetro destas partículas que constituem o disperso, ele é menor que 1 nanômetro. Só lembrando a todos que 1 nano equivale a 10 elevado a menos 9 metros. A visibilidade, esses dispersos que estão dissolvidos na água, eles não são visíveis. Eles não decantam. Eles não são separados do dispersante. Que constituem sempre um sistema homogêneo, seja a nível microscópico ou macroscópico, se bem que o critério utilizado para esta classificação é o nível microscópico. Um exemplo de uma solução verdadeira é água e sal dissolvido, cloreto de sódio, ou pode ser água e açúcar, do exemplo inicial. Muito bem. Agora eu vou aqui para o lado direito e eu vou mostrar para vocês o exemplo da dispersão grosseira, cujo disperso é constituído por um chamado de aglomerado. Aglomerados são partículas
muito maiores do que as macromoléculas. Elas são muito grandes e elas apresentam um diâmetro maior que 1.000 nanômetro. Isso é grande ou pequeno, PC? Ah, isso é grande. Ele é tão grande que ele consegue ser visível a olho nu. Macroscopicamente, o disperso pode ser visualizado. A decantação, ela é espontânea. Se você misturar o disperso da dispersão grosseira com a água, o dispersante, pela ação da gravidade, o disperso vai decantar espontaneamente. Com relação à separação, o disperso da dispersão grosseira, ele é separado pela ação do filtro comum. Com relação a esse sistema, ele é classificado como heterogêneo. Nesse caso, sobre o ponto de vista macroscópico, você nem precisa de um microscópio para visualizar o disperso, já que ele é visível a olho nu. Um exemplo específico desse caso é água e areia. Bom, aqui estão os extremos, vamos dizer assim, com relação ao diâmetro do disperso. Aqui nós temos um disperso microscópico, aqui eu tenho um disperso visível a olho nu. E a dispersão coloidal seria exatamente pela posição que se encontra um meio termo. O disperso da dispersão coloidal, ele é constituído por macromoléculas. O que são macromoléculas? São moléculas em grande número ligadas entre si, como se fosse, por exemplo, um polímero, vamos dizer assim, tá? Ele é maior que uma molécula, mas por sua vez ele é menor do que um aglomerado. Ou seja, o diâmetro do disperso é o intermediário. Ele encontra-se entre 1 nanômetro e 1.000 nanômetro. Inclusive, tá? Eles não são visíveis a olho nu, mas são visíveis no chamado ultramicroscópio. Eles não são separados, eles não decantam espontaneamente pela ação da gravidade, mas eles decantam na presença do chamado ultracentrifugador. Na separação, não são separados usando o filtro comum, mas são separados usando o ultrafiltro. Agora a dúvida que o aluno tem: e agora eu vou classificar esse sistema como homogêneo ou heterogêneo? O aspecto para a classificação é sobre o ponto de vista microscópico. Se você consegue visualizar o disperso no ultramicroscópio, portanto, esse é um sistema heterogêneo. Um exemplo específico desse caso é quando misturamos água e gelatina. A gelatina é constituída de macromoléculas chamadas de proteínas. E essas proteínas são moléculas gigantes de altíssimo peso molecular que não são visíveis a olho nu, mas são visíveis na microscopia eletrônica.
Muito bem, agora que vocês já tiveram uma noção das dispersões com relação ao diâmetro do disperso, nós temos a solução verdadeira, a dispersão coloidal, ou simplesmente chamado de coloide, a dispersão grosseira, ou também simplesmente chamado de suspensão. O nosso estudo agora vai se concentrar na solução verdadeira. Solução verdadeira ou simplesmente misturas homogêneas. Nós vamos agora especificamente estudar as soluções. Ok, neste momento vamos iniciar o estudo das misturas homogêneas ou soluções. Eu vou usar o mesmo exemplo inicial, onde eu coloquei a mistura de água com o açúcar, partindo-se do pressuposto que o açúcar vai se dissolver totalmente na água. A água era chamada de dispersante, o açúcar de disperso e a mistura de água com açúcar de dispersão. Agora, na solução, esse dispersante e esse disperso têm nomes específicos. A água é o famoso e conhecido como solvente. O açúcar, que por sua vez vai ser dissolvido na água, chama-se soluto. E a mistura da água com o açúcar que vai se dissolver solvente com o soluto vai originar a solução. Esses são termos específicos para o estudo das soluções. Soluto é a substância que vai se dissolver. Quem vai dissolver o soluto é a água, que chama-se solvente. Inclusive, um adendo, como 3/4 do nosso planeta é constituído de água, e sem dúvida é o líquido mais abundante de todos, por isso ele é conhecido como solvente universal. Agora que vocês já conhecem os termos que serão utilizados, soluto vai ser dissolvido, solvente é o que vai dissolver e a mistura do solvente com o soluto origina a solução, vamos começar a estudar a classificação das soluções. Existem 3 classificações e são relativamente fáceis. Primeira classificação é quanto ao estado físico. Então existem soluções sólidas, líquidas ou gasosas. Eu posso exemplificar como um caso de solução sólida as ligas metálicas. As ligas metálicas, como por exemplo o bronze, muito utilizado nesse caso. O bronze é uma mistura de 2 sólidos, sendo o cobre com maior proporção e o estanho. Tá? Outro caso, nós temos uma solução líquida. Exemplo de uma solução líquida, eu posso colocar água mineral. A água mineral tem a água e os sais minerais dissolvidos, que são considerados solutos. Outro exemplo de solução líquida é o álcool, 96 graus GL. GL é a graduação alcoólica que corresponde à porcentagem de álcool na mistura. 96% de álcool e 4% de água. Nós temos uma solução classificada como gasosa. O exemplo mais específico é o ar atmosférico. Com os seus constituintes mais abundantes, que são nitrogênio, oxigênio, gás nobre argônio, gás carbônico,
etc. Todos no estado gasoso, constituindo uma solução gasosa. Relativamente simples a classificação quanto ao estado físico. Agora vamos classificar a solução quanto à natureza do soluto. A solução pode ser molecular ou iônica. Qual a diferença entre elas? É a seguinte: a solução molecular contém moléculas quimicamente neutras, que por este motivo esta solução molecular não conduz eletricidade, e ela também pode ser chamada de solução não eletrolítica. Podemos exemplificar aqui colocando um caso de uma solução molecular onde a molécula dissolvida na água é neutra e a solução, por esse motivo, não conduz eletricidade. É o caso da água mais o açúcar dissolvido. Tá? Já a solução iônica, por sua vez, como o próprio nome já está sugerindo, ela contém íons. Íons são espécies carregadas eletricamente com carga positiva ou carga negativa. E por esse motivo, esses íons dissolvidos têm mobilidade e que permite à solução iônica conduzir eletricidade. Por esse motivo, ela também pode ser chamada de solução eletrolítica. Um exemplo clássico de uma solução eletrolítica que contém íons é a água e o sal de cozinha, cloreto de sódio, que em solução aquosa vai originar os íons Na+ e os íons Cl-. Classificação das soluções com relação ao estado físico pode ser sólida, líquida ou gasosa, quanto à natureza do soluto, iônica ou molecular. Agora nós vamos estudar a classificação das soluções quanto à quantidade de soluto dissolvido em água. Acompanhe, por favor. Aqui está. Classificação quanto à quantidade de soluto dissolvido em água. Nós temos a solução saturada, insaturada e solução supersaturada. A solução saturada ela é definida como sendo a solução que contém, a palavra-chave aqui que define a solução saturada contém o máximo de soluto dissolvido em 100 gramas de água a uma dada temperatura. A solução saturada tem um máximo de soluto dissolvido. E você vai ficar sabendo qual é o máximo dissolvido através de um dado que é calculado em laboratório chamado de coeficiente de solubilidade. Esse dado ele é calculado em laboratório e ele vai especificar qual é o máximo do soluto que se dissolve em 100 gramas de água, que é o padrão numa dada temperatura. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é a 25 graus Celsius, em 100 gramas de água, que é o padrão, dissolve-se no máximo 36 gramas de cloreto de sódio. E se a solução tem esse máximo dissolvido, chama-se solução saturada. Agora, caso o exercício não forneça de forma tão explícita o coeficiente de solubilidade como ele se apresenta aqui, este coeficiente de solubilidade, se não for dado desta maneira, será determinado através de um gráfico conhecido como curva de solubilidade. Nessa curva de solubilidade,
isso também será fornecido pelo exercício. Ele vai mostrar para você a quantidade de soluto que dissolverá em 100 gramas de água, que é o padrão, numa dada temperatura. Quero chamar a atenção de todos vocês que o coeficiente de solubilidade, o padrão é sempre a massa em gramas de soluto por 100 gramas de água, ou 100 mililitros, né, já que a densidade da água é igual a 1. Isso é padrão, tá? Muito bem. Então, existem solutos que a solubilidade dele aumenta quando eu aumento a temperatura. Portanto, a curva de solubilidade ela é uma curva ascendente, que mostra que quando eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar também a solubilidade. Isso, por exemplo, é o caso da curva de solubilidade do sal conhecido como nitrato de potássio, que tem esse comportamento. Agora, um detalhe importante também que você precisa saber é que essas curvas ascendentes, cuja solubilidade é favorecida pelo aquecimento, são de soluções endotérmicas, já que é favorecida pelo aquecimento. Dissolução endotérmica é favorecida pelo aquecimento. Não esqueça disso, por favor, isso é muito importante. Mas, por outro lado, existem alguns solutos que, ao contrário do caso anterior, a solubilidade do soluto vai diminuir à medida que eu aqueço. Então, para você dissolver mais esse soluto com essa curva descendente, você tem que resfriar o sistema. É o exemplo do sal chamado sulfato de cério. Esse soluto, ele vai, no caso, se dissolver com o resfriamento, com a diminuição da temperatura. Ora, se a solubilidade é favorecida pelo resfriamento, logo essa é uma dissolução chamada de exotérmica. Ok? Isso eles perguntam muito nos vestibulares. Vamos repetir, isso é importante. Existem solutos que a solubilidade dele aumenta com o aumento da temperatura. Essa solubilidade que aumenta com o aumento da temperatura chama-se de solução endotérmica. Já aqueles solutos que a solubilidade é favorecida pelo resfriamento são de soluções chamadas exotérmicas. Agora, observem como que ficará a curva de solubilidade do sal cloreto de sódio. Eu vou fazer aqui para você ter uma ideia como que vai ficar. Aqui você pode verificar que essa curva de solubilidade é uma reta, na verdade, né? E ela é quase uma constante, mas ela não chega a ser constante, ela tem uma pequena inclinação. Com relação à inclinação, com relação à inclinação dessas curvas de solubilidade, se perguntarem para vocês assim, por exemplo, no caso do sal nitrato de potássio e do cloreto de sódio, que também tem uma inclinação positiva e a dissolução também é endotérmica, ele pode perguntar: quem é mais solúvel em água? O KNO3, nitrato de potássio, ou o NaCl? Quem é mais solúvel em água? Poxa, e agora? Como é que eu vou saber isso? Qual é o critério que eu preciso saber para saber quem é mais ou menos solúvel? É a inclinação da curva de solubilidade.
Quanto maior a inclinação, maior a solubilidade do soluto por variação de temperatura. Por outro lado, se a inclinação é menor, menor é a solubilidade do soluto, ele é menos solúvel. Portanto, só comparando esses dois compostos pela inclinação da curva de solubilidade, podemos afirmar que o KNO3 ele é mais solúvel que o NaCl. Eu quero fazer outro comentário também. Existem algumas curvas de solubilidade que elas se apresentam desta maneira aqui, ó. Ela é ascendente, depois chega a um determinado ponto e ela passa a ser descendente. Então, senhores e senhoritas, esse ponto que é o limiar entre o aumento da solubilidade e posteriormente a sua diminuição, nós chamamos de ponto de inflexão. Por que existe esse ponto de inflexão? Qual é a justificativa para este caso? Eu explico para vocês. É o seguinte, pessoal. Essa curva que tem um chamado ponto de inflexão, que é um momento em que a solubilidade era máxima e depois daquele instante, daquele momento, aí a solubilidade diminui. Sabe por que isso acontece? Isso ocorre com os chamados sais hidratados. Por exemplo, vou colocar aqui um sal hidratado para vocês conhecerem. Vocês já viram a fórmula de um sal que vem do lado um pontinho e depois desse pontinho um determinado número de moléculas de água? Sim, já viram? Então isso é um sal hidratado. Quando ele é cristalizado, ele cristaliza junto com moléculas de água e a água fica retida no retículo cristalino do sal. A água cristaliza junto do sal. Portanto, quando eu aqueço esse sal hidratado, imediatamente o aquecimento faz a quebra das interações entre as moléculas de água e o sal, e a água ela é liberada do retículo cristalino. E isso vai para a solução e a solubilidade vai aumentando, aumentando. E o que acontece no ponto de inflexão? Resposta: nesse ponto, todas as moléculas de água que existiam no retículo cristalino foram liberadas. A partir desse ponto, o que observa-se é que nós temos o sulfato de sódio anidro. Quer dizer, anidro é sem água, já que as moléculas de água foram liberadas, atingiu um limite máximo de solubilidade quando ele era hidratado, e a partir daquele ponto, tudo que colocou a mais, a solubilidade diminui e ele não dissolve mais, ele vai dissolver menos, ou seja, a solubilidade vai ser menor, certo? Aqui isso é muito importante, isso cai com muita frequência nos vestibulares e devido à alta recorrência, depois dessa explicação eu vou fazer algumas observações decorrentes do que foi explicado. A primeira observação que eu quero fazer é a seguinte: quanto maior a inclinação da curva, maior será a solubilidade do soluto em água. É claro que vai valer o inverso: se a inclinação é menor, diminui a solubilidade. Segunda observação:
se nós aumentarmos a temperatura e se o aumento da temperatura implicar no aumento da solubilidade do soluto, nós falamos que a dissolução, nesse caso, ela é endotérmica. Na observação de número 3, aí vale o contrário. Se eu resfriar o sistema diminuindo a temperatura, eu vou diminuir a solubilidade do soluto. Nesse caso eu vou aumentar, não diminuir. Aqui está. Se eu resfriar o sistema e a solubilidade aumentar, eu posso dizer que a solubilidade foi favorecida pelo resfriamento e essa dissolução é do tipo exotérmica, certo? Exotérmica. E o que mais? Bom, aqui numa observação de número 4, eu posso escrever que curvas de solubilidade com ponto de inflexão correspondem a solutos hidratados. Ok, e quando os mesmos são aquecidos, as moléculas de água do retículo cristalino são liberadas e a solubilidade aumenta. Quando todas as moléculas de água forem removidas do retículo cristalino, atingiu o limite máximo da solubilidade e depois que o retículo perdeu as moléculas de água e a solubilidade diminui. Isso é aplicável para solutos hidratados. Uma outra questão extremamente importante com relação às curvas de solubilidade, isso aparece com muita frequência nos vestibulares, é com relação à solubilidade dos gases. Observe como que ficará a curva de solubilidade de um gás em um determinado líquido. Muito bem, imaginem a seguinte situação: uma indústria de refrigerantes quer injetar gás carbônico na bebida. A bebida tem água e o gás carbônico é uma substância de natureza apolar e não tem afinidade pela água. Então, se pedir espontaneamente para o gás carbônico se dissolver da água, eu falo, eu não vou me dissolver, mas não vou mesmo. Como é que eu vou me misturar com a água que é de natureza polar se eu sou apolar? Nem vem que eu não vou me misturar. Bom, mas então, se eu pedir com delicadeza, com gentileza e você não quis, então vai dissolver na marra. Ele fala, é só se for na marra mesmo, porque espontaneamente eu não vou dissolver. O gás carbônico é uma substância gasosa que tem uma energia cinética muito grande. Então vamos pensar, se um gás tem uma energia cinética muito grande e eu quero dissolver ele num líquido, então eu já sei o que eu vou fazer, eu vou tirar a energia cinética dele. Eu vou diminuir a temperatura. Ao diminuir a temperatura, eu vou diminuir a energia cinética e isso favorecerá a sua solubilidade. E outra maneira, para segurar ele lá e ele não escapar, então você vai injetá-lo a alta pressão, tá? Injeta o gás carbônico a alta pressão
E para ele permanecer lá, aí você diminui a temperatura para diminuir a agitação das moléculas e desta maneira manter o gás carbônico dissolvido no líquido. Estas são as duas formas que favorecem a dissolução de um gás em um líquido. Injetar o gás aumentando a pressão e resfriar o sistema. Bom, agora que nós já temos o conhecimento necessário para dissolver um gás em um líquido, agora eu vou fazer dois gráficos que se referem àquilo que eu acabei de falar. Primeiro, o coeficiente de solubilidade versus a temperatura diz: para dissolver o gás tem que resfriar o sistema. Então a curva de solubilidade versus a temperatura, ela é uma curva decrescente, tá? Ou seja, é uma dissolução que é favorecida pelo resfriamento, ou seja, uma dissolução exotérmica. Agora, se eu fizer um gráfico do coeficiente de solubilidade em função da pressão, aí tem que ser o contrário, né? Tem que ser o inverso, porque para dissolver o gás em um líquido, eu tenho que aumentar a sua pressão. Isso, inclusive, origina o significado de uma regra, de uma lei conhecida como Lei de Henry, que diz o seguinte: a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à sua pressão. Esse é o significado da chamada Lei de Henry. A solubilidade de um gás é diretamente proporcional à sua pressão. Esse K é simplesmente uma constante de proporcionalidade, certo? Esses aspectos referentes à dissolução de um gás em um líquido aparecem com bastante frequência nos vestibulares e aqui eu peço a atenção de todos com relação a esse detalhe. Então, me permita recapitular mais uma vez. A solução saturada, ela tem uma quantidade máxima de soluto dissolvido expresso pelo chamado coeficiente de solubilidade. Caso esse coeficiente não seja fornecido, eu determino ele pela chamada curva de solubilidade. Qualquer ponto sobre essa curva, eu tenho o máximo em gramas do soluto dissolvido em 100 gramas de água em uma dada temperatura. Ok, se a solução tem o máximo de soluto, chama-se saturada. E se por um acaso ela tiver uma quantidade de soluto inferior ou superior, que nome eu poderei atribuir a esta solução? Bom, nós vimos no exemplo anterior que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em 100 gramas de água na temperatura ambiente, que era 25 graus Celsius, dissolvia no máximo 36 gramas. Notem que nesse exemplo, agora eu coloquei uma quantidade que é, palavra-chave, inferior em relação à solução saturada. Eu tenho uma quantidade de soluto dissolvido inferior ao máximo. Essa é a definição de solução insaturada. Bom, e agora nós vamos definir a solução supersaturada. A solução saturada é aquela que tem o máximo. A solução insaturada é aquela que tem uma quantidade inferior ao máximo. E a solução supersaturada contém uma quantidade de soluto dissolvido. A palavra-chave é superior, acima em relação à solução saturada. Duas observações devem ser feitas quando estudamos a solução supersaturada. A primeira observação diz o seguinte:
A solução supersaturada, ela é obtida por variação de temperatura e um outro detalhe que vale a pena também citar é que essa solução ela é instável. Vamos estudá-la detalhadamente agora a partir desse exemplo aqui, ó, através desse exemplo. Aqui eu tenho no recipiente à sua esquerda, eu tenho aqui 100 gramas de água. A temperatura inicial é a ambiente 25 graus Celsius. E eu vou colocar em 100 gramas de água nesta temperatura uma quantidade de 40 gramas de sal cloreto de sódio. Mas nós já vimos no início da aula que nesta temperatura e em 100 gramas de água, dos 40 gramas só vai dissolver 36 gramas. E o que passar dos 36, o que acontece? Vai para o fundo do recipiente e constitui o que nós chamamos de precipitado ou de corpo de fundo. E aqui nós temos 4 gramas de sal cloreto de sódio em forma de precipitado ou de corpo de fundo. E aqui em 100 gramas de água nós teremos 36 gramas de NaCl aquoso, ou seja, totalmente dissolvido em água. Bom, agora vamos fazer um experimento. O experimento agora que eu vou fazer consiste em eu ir aumentando gradativamente a temperatura do sistema que está a temperatura ambiente 25 graus Celsius. Eu vou aumentando gradativamente 26, 27, 28, 30 graus, até chegar o instante que eu consiga dissolver o precipitado, os 4 gramas. Digamos que eu consiga fazer isso a uma temperatura de 40 graus Celsius, dado obtido experimentalmente. Tudo que eu estou falando está dentro do previsto. 25 graus Celsius, 100 gramas de água, eu coloquei 40 gramas do sal, mas só dissolveu 36 e 4 gramas foi para o fundo. Aí eu aqueci de 25 para 40 graus e agora eu consegui dissolver o precipitado e agora eu tenho 40 gramas do sal cloreto de sódio aquoso, ou seja, completamente dissolvido em água. Tudo dentro do previsto. Agora que tem a surpresa, agora que vem o detalhe importante. Neste momento que eu consegui dissolver o precipitado e a temperatura está a 40 graus Celsius, agora eu vou diminuir gradativamente a temperatura, lentamente, 39, 38, 37, 35, 32, 30 graus. Adivinha? Eu vou resfriar a temperatura até quanto? Adivinha? Até a temperatura inicial, que é a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. E quando resfriar de 40 para 45, quanto eu tenho do soluto dissolvido? O que está dissolvido é o mesmo que já encontrava-se dissolvido anteriormente, ou seja, 40 gramas do cloreto de sódio aquoso. Ué, parei, você não falou no início que a 25 graus Celsius a quantidade de 100 gramas de água que dissolve não era 36? Sim, eu falei, mas como que tem 4 gramas dissolvido acima do máximo? Então, eu quero apresentar para você, esta é a chamada de solução supersaturada. Ela é
uma solução que contém uma quantidade de soluto dissolvido acima do limite de solubilidade, ela é obtida por variação de temperatura. Ela não é obtida imediatamente. Vocês viram que quando eu coloquei os 40 gramas, só dissolveu 36. O que passou dos 36 foi para o fundo. E para obtermos a solução supersaturada, eu tive inicialmente que aquecer a solução para dissolver o precipitado e depois resfriar até a temperatura inicial. E o que estava dissolvido continuou dissolvido, essa solução supersaturada. Aqui está escrito que ela é instável, significa que qualquer perturbação, qualquer alteração externa sobre a solução, como ela é muito instável, ou seja, ela despende de uma energia muito grande para conseguir dissolver o que está acima do máximo, o que acontece? Qualquer alteração, se você resvalar no frasco, se você colocar um único cristal do cloreto de sódio no frasco, pronto, isso já é o suficiente para o que estava dissolvido acima do máximo precipita imediatamente. E a solução deixa de ser supersaturada, ela volta ao início. Ou seja, o início significa que nós temos dos 40 gramas, eu tenho 4 gramas do cloreto de sódio sólido em forma de precipitado, e em 100 gramas de água eu tenho 36 gramas de cloreto de sódio aquoso, ou seja, completamente dissolvido. Que nome se dá a esse sistema que foi obtido no final, que é exatamente igual ao inicial? Isso daqui chama-se solução saturada com corpo de fundo. É o nome desse sistema obtido. Vamos anotar, por favor? Solução saturada com corpo de fundo. Ok, muito bem. Agora, só para finalizar essa aula, eu vou colocar num gráfico as 3 situações. Essa é a curva de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é sempre dado em gramas do soluto por 100 gramas de água, que é o padrão, em uma dada temperatura. Se eu colocar um ponto exatamente sobre a curva, o que eu terei? Eu terei o máximo dissolvido em 100 gramas de água numa dada temperatura. Esse máximo chama-se solução saturada. E se nesse gráfico eu colocar um ponto abaixo da curva? Abaixo da curva, você tem uma quantidade de dissolvido inferior ao máximo. Então essa é a chamada de solução insaturada. Caso tenhamos uma quantidade nessa área aqui acima do máximo, que inicialmente se dissolveu por variação de temperatura, esta é a chamada solução supersaturada. Muito bem, após os conceitos teóricos relacionados a esse assunto, vamos aplicar tudo isso na resolução dos exercícios. E eu peço que vocês façam os exercícios e depois vamos corrigir alguns para você ter uma ideia de aplicação dessa teoria. O meu muito obrigado, tá? Depois nós continuamos.